Olá, pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade agora ao nosso estudo de sociologia, falando de um autor da contemporaneidade mais próximo de nós, que é Max Weber. Nós já vimos anteriormente, no início do século XIX, claro, por volta de 1848, meados do século XIX, que a sociologia surge com o positivismo de Auguste Comte, e depois estudamos Emile Durkheim. Durkheim, ele é o teórico sociológico, onde a primeira teoria sociológica que vai nos dar base para interpretarmos e analisarmos saídas concretas para a sociedade, das relações sociais, quer dizer, estudar cientificamente as relações sociais. Vejam bem, nós já vimos um pouco sobre esse autor. Entre as questões de Durkheim que nós aprendemos, o conceito de solidariedade orgânica e solidariedade mecânica. E a solidariedade orgânica é quando a sociedade está mais desenvolvida e consegue ser solidária uns com os outros, independentemente de eu querer ou não. A gente faz por uma questão do bem-estar da sociedade, da coletividade. E se assim não for, vai ter castigo, vai ter punições e que vão lhe obrigar a ser mais solidário. Quer dizer, o desenvolvimento da sociedade está atrelado a essa questão de ser mais solidário organicamente ou não. Tá? Isso foi Durkheim. O próximo autor, se eu seguisse essa linearidade, seria, quer dizer, essa questão linear, seria Karl Marx, né, o próximo a ser estudado. Karl Marx, ele vai trazer um pensamento sociológico, né, uma epistemologia, um estudo sociológico, onde ele aponta as relações sociais estão muito atreladas a esse novo modelo econômico que é o capitalismo. Mas esse autor a gente não vai estudar agora. Esse autor nós vamos saltar, é um autor alemão, Karl Marx, Durkheim, francês, nós vamos saltar Karl Marx e vamos estudar esse autor chamado Max Weber. Weber, ele é um autor que esteve presente no final do século XIX, 1890, até 1920, a sua teoria sociológica ela surge aí. Tá? Então, vejam só, é um autor mais contemporâneo, né? Weber, e vai trazer uma visão sociológica diferente da visão de Karl Marx. Quer dizer, são três autores, Durkheim, Karl Marx e Weber. Weber vai ser o que vai trazer uma visão de uma sociologia compreensiva. Nós vamos tentar compreender as relações sociais. Então, vamos agora falar um pouquinho sobre Weber. Weber, mas para falar de Weber, nós temos que um pouquinho essa questão de como é que era lá na antiguidade. Nós já estudamos, quer dizer, na filosofia, vocês já devem ter visto, que tiveram alguns pensadores muito importantes até os dias de hoje. Esses pensadores são, digamos assim, analisados, estudados, para que a gente possa ter novas ideias. A gente parte deles, que é Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, na antiguidade, não existia essa questão da fé. Eles tinham os deuses deles, mas o que preponderava na sociedade da Grécia Antiga, no helenismo, quando eu falo cultura grega, helenismo são a mesma coisa. Então, a cultura grega, o que preponderava era a racionalidade.
não era essa questão da fé acima da razão, e sim só a razão, ok? Isso era na Idade Antiga. Tanto Sócrates como Platão e Aristóteles e os seus seguidores e outros que vieram concomitantemente, quer dizer, ao mesmo tempo que esses, né? Mas a gente tem esses três como os grandes pilares da filosofia antiga. Então, esses pensadores estavam muito voltados à racionalidade. Quando começa a Idade Média, a coisa se modifica e a Igreja Católica cresce a ponto, o cristianismo cresce, quer dizer, quando eu falo cristianismo e Igreja Católica, é a mesma coisa, porque não existia outra igreja cristã no início da Idade Média. Ela vai surgir, o tipo de cristianismo vai surgir só a partir de 1527, com a reforma da Igreja feita por Martinho Lutero. Mas nós temos que falar um pouquinho antes disso. Lá no cristianismo, a base da filosofia cristã, como vocês já devem saber, era de Platão. Aquela visão de amar alguma coisa sem ver, sem tocar, né? De um amor platônico, de você ter algo superior a você para você transcender e ir de encontro a essa coisa invisível, né? E não está ao alcance dos olhos humanos, mas do sentimento, né, da pessoa sentir essa aproximação divina. Isso aí é um amor platônico. Mas quando chega lá por volta de 1200 aproximadamente, um autor da filosofia cristã medieval, santo da filosofia cristã, São Tomás de Aquino, ele traz a visão de Aristóteles, quer dizer, a filosofia aristotélica para dentro da igreja. E a partir dali, as coisas começam a mudar. A partir dali, a fé e a razão começam a ser conciliadas novamente. Quer dizer, a fé e a razão começam a se unir para ir de encontro ao desenvolvimento espiritual da humanidade. A fé cega, o fundamentalismo da crença sem a racionalidade, ela não é muito, digamos assim, para os novos cristãos de 1500, uma visão muito boa, né? Já existia o capitalismo estava surgindo na Inglaterra, ainda não era capitalismo, mas era mercantilismo, né? Aquela forma mercantil de comprar e vender, de buscar especiarias, de buscar rotas para buscar especiarias na Ásia, né? Então, essa forma mercantil, os grandes descobrimentos, né? O mercantilismo, a extração de riquezas desses novos continentes conquistados, né? Então, em 1527, a reforma da igreja que Martinho Lutero implanta, que é a reforma protestante, que a gente chama, né? É o início do protestantismo, né? É o crescimento, das indulgências como salvação. Olha, quando o indivíduo não precisa mais pagar fortunas para a igreja para ser salvo, há, nesse momento, um desencantamento do mundo. Eu não preciso mais ser salvo através do dinheiro. Então, esse encantamento platônico, né, ele passa a ser um encantamento para a igreja reformada, para a igreja protestante, um pensamento onde são as... poderia se dar através da ética protestante, né? Um crescimento onde a ética protestante é que iria trazer
a salvação para as pessoas. Mas como assim, professor? Uma compreensão racionalista da vida, né? Quer dizer, que eu só posso ser se eu tiver em comportamentos puritanos. Eu só posso ascender espiritualmente, ou mesmo na sociedade, eu só posso crescer na sociedade se as minhas ações e o meu comportamento for puritano. Então, vejam bem, a salvação se dá não mais pelas indulgências, que é pagar dinheiro, terras, bens para a igreja para ser salvo, mas sim eu ser salvo porque as minhas ações e o meu comportamento é um comportamento puritano, sem mácula, sem mancha. Então, vejam bem, nesse momento que eu não tenho mais que pagar para a igreja para ser salvo, eu começo, olha, eu pagava fortunas para mim e para os meus familiares, né? Ir para o reino de Deus, para o céu, entre aspas. Então, quando eu não preciso mais pagar para ir para o céu, que o meu crescimento espiritual se dá através da minha ética protestante, então, essa surgir dali, é econômico. As pessoas, o que é capitalismo? Você tem capital, Joaquim? Ah, um pouquinho eu tenho. O capitalismo é você juntar bens, riquezas, é você tentar economizar, gerar riqueza, tá? Isso é o capitalismo. Então, o espírito do capitalismo, segundo a visão weberiana, de Max Weber, ela se dá por causa dessas questões do desencantamento do mundo, do não pagamento das indulgências para ir para o céu. E esse crescimento espiritual se dá só através das minhas ações e do meu comportamento. Porque ser racionalista, querer ser salvo, é também uma questão de ver, é uma questão moral. Vejam bem, vamos dar aqui um exemplo. Por que nós temos a seguinte, digamos, ideia errônea, preconceituosa, de que as pessoas que são ricas, todos são ladrões. Ladrões existem nos pobres, nos ricos, dos não ricos, do mediano, né? Tanto faz. Quer dizer, não é porque você é rico que você tem que ser colocado como uma pessoa que fez coisas assim, erradas para ficar rico. Existem esses, claro, mas geralmente as pessoas bem-sucedidas são pessoas que têm uma questão moral muito elevada, por incrível que pareça. Por quê? Para você crescer economicamente aqui, para você crescer, para você ser um capitalista, né? Você faz relações com muitas pessoas, relações comerciais com muitas pessoas. E se você não zelar por um comportamento ético, puro, com ações transparentes, com ações que vão mostrar para as suas relações comerciais que você merece confiança, você não cresce economicamente. Porque você cresce porque você é moralmente aceito pelos outros. Então, vejamos aqui um exemplo de como uma pessoa pode ser bem-sucedida economicamente, tanto cristão, como judeu, como qualquer outra religião do mundo, o islamita, né? Ele só pode crescer economicamente se ele fizer duas coisas. Uma, ele tem que estar, digamos assim, preparado para as oportunidades.
Quer dizer, ele só pode crescer se as oportunidades que surgirem, ele estiver preparado. Como é que você pode estar preparado para as oportunidades? Ora, eu tendo um comportamento onde eu vá começar a economizar, econômico, dinheiro, para quando surgir a oportunidade, eu estar preparado para essa oportunidade. Eu só posso ter uma oportunidade, digamos assim, realizada para meu crescimento econômico, se eu tiver economizado durante os anos que eu trabalhei na vida, ou alguns anos, para investir em alguma coisa que surge a oportunidade. Então, como é que um cristão ele cresce economicamente? Quando ele junta dinheiro para as oportunidades surgirem à sua frente. Essa é uma conduta moral do cristão, que antes não existia na igreja, né, antes da reforma. Então, o protestantismo, ele traz para as novas relações sociais o fim das indulgências, o crescimento espiritual através do meu comportamento, porque é esse comportamento puritano e as minhas ações que vai me fazer ter uma vida boa. Quer dizer, é uma questão moral. Isso tudo atrelado a uma questão de uma visão mais racionalista. Eu não deixei de ter a fé e a razão conciliada, eu apenas fiquei desencantado do mundo por não acreditar que eu precisaria pagar para ir para o céu. Ok? Então, dando continuidade aqui, então, essa questão de nós não precisarmos mais pagar e o meu comportamento puritano, as minhas ações, estão atreladas a dois eixos principais, que é a ética e as ações. Quando eu tenho uma certa ética dentro de uma situação, uma ética puritana, uma ética do comportamento do protestante puritano, né? As minhas ações vão ter uma direção. Quer dizer, o meu resultado vai ser diferente. E Weber continua mostrando que o que é ético e o que não é ético e o que isso pode gerar. Então, ele aponta o juízo de valor e o juízo de fato, como dois grandes motores das ações, da teoria das ações, tá? Então, juízo de valor. O que vem a ser um juízo de valor? Juízo de valor, pessoal, é todo o julgamento que nós fazemos de alguém através do valor moral. Olha só. Hoje, pode ser que o que eu interprete como sendo moral, como um valor, são os meus valores. A gente fala muito isso, assim, nós temos que preservar os nossos valores e tal. Vejam bem, nem todos os valores sociais que nós tentamos mantê-los, essa tradição, na realidade é um conservadorismo, quer dizer, você está conservando uma coisa antiga. E a sociedade, ela não é, na visão de Weber, ela não é uma estrutura fixa, como uma coluna de concreto que não pode se mexer. A sociedade, ela é flexível, ela precisa ser flexível. Esses valores, que são as estruturas da sociedade, eles se modificam com o passar dos anos, com o passar do tempo. O que era um valor moral, correto, ético, há não muitos anos atrás, 30
30 anos atrás, da idade dos seus pais, dos meus pais, a minha idade, quando eu era jovem, o valor moral era um. Quer ver um exemplo? Há 30 anos atrás, há um pouco mais de 15 anos atrás, as relações homoafetivas não eram aceitas no nosso país. Legalmente, eu estou falando. Hoje, eu posso ter uma união estável com uma pessoa do mesmo sexo. Você, eu, quem quiser, pode ter. A lei permite. Então, esse valor moral se modificou. Aquele valor, se eu ainda insistir nele, perante a lei eu estou errando. Imagine só em relação à sociedade. O que nós não podemos aceitar é essa questão do indivíduo ser um malfeitor, alguém sem compromisso moral no sentido de não respeitar as leis, né? Mas a opção de cada um de manter a sua liberdade, não nos trazendo nenhum prejuízo, está valendo, né? Então, o que é um juízo de valor? São julgamentos que nós fazemos através de valor moral, sem se importar com as consequências desse juízo de valor. Então, um exemplo assim, de juízo de valor. Quando uma pessoa pega e faz um... Vamos dar um exemplo. Uma menina em São Paulo, há anos atrás, deu uma reportagem, ela frequentava muito uma igreja, uma jovenzinha, e ela arranjou um namorado, esse namorado tirou umas fotos dela, assim, mais íntimas, né? E publicou isso na internet. A menina com vergonha, porque vários amigos dela, eu não disse, ela frequenta a igreja e olha o que, é que ela está fazendo. Olha, né? Julgaram a moça e colocaram absurdos na rede social contra a moça. Certo? Isso é um julgamento de valor moral. Ninguém pode imaginar o que vai acontecer. Quer dizer, ninguém se responsabiliza pelas consequências desse julgamento moral, desse julgamento de valor. Tá? Então, o que aconteceu com aquela moça? Ela se suicidou, porque ela não queria que o pessoal da igreja a visse como uma garota que não tivesse respeito a si mesma, sei lá, qualquer outra coisa desse tipo. Então, não cabe a nós fazermos esse juízo de valor. Isso é uma coisa, eticamente, é errado você fazer juízo de valor, certo? Ela traz, assim, traz uma ação que vai gerar, digamos assim, uma situação muito drástica para o indivíduo, ok? Porque todos nós precisamos de reconhecimento, ok? Então, o que é juízo de fato? Juízo de fato são julgamentos que nós fazemos baseado em fatos, pessoal. Nós fazemos baseado no que está acontecendo. Fulano, eu estou aqui e numa sala de aula tem vários colegas e sumiu o celular de uma pessoa. Hoje as salas de aula têm câmera. Aí nós vamos na câmera e vemos quem foi que tirou. Geralmente, como é uma situação assim muito simples, não precisa gerar consequências mais graves, a gente faz um juízo daquele fato, chama a pessoa e diz, devolve, que está aqui a câmera, mas só vai ficar aqui entre nós e tal, não tem problema. Não,
Ou não diz nada, chama a pessoa e tenta resolver isso de um modo que a ferida que foi aberta, que nós temos uma coisa que nós, na sociologia, a gente aprende muito lendo, né? E é que o crime, ele descompensa, o crime nunca compensa. Ele te descompensa dentro do teu equilíbrio emocional, né? Você passa a agir, ter aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de estar fazendo a coisa errada. Nós temos essa consciência, tá? Então, o crime, ele descompensa porque você se coloca numa situação de desequilíbrio emocional, né? Tá, mas isso é outra coisa. Então, o que é um juízo de fato? É um julgamento baseado em fatos, ok? E quem julga se responsabiliza pelas consequências. Olha como eu estava dando exemplo. O telefone que sumiu na sala, vocês chamam meninos, olha, nós pedimos para devolver, nós não queremos nem saber quem é. Nós sabemos quem é, mas nós não queremos conversar. Que o aparelho volte para basta ele colocar lá na secretaria, dizer que manda alguém entregar, ou entregue, que não vai ter nenhuma sanção, nenhuma punição. Então, você se responsabiliza pela consequência. Você pensa no futuro do jovem que fez aquela bobagem e que, de repente, ele ia até se arrepender do que tinha feito. Geralmente, né, se arrepende, sabia? Então, esse tipo de ações, né, geram um poder, dominação do Estado. O Estado, ele, através dessas ações, tanto na questão mais ética, que é o juízo de fato, como nessa questão de juízo de valor, o Estado, ele absorve toda essa questão burocrática, poder burocrático, que é um dos exemplos que Weber fala, para tentar dar as diretrizes da sociedade. Em 1527, né, a partir dali, o Estado deixa de ser absolutista e passa a ser, a maioria das grandes nações do mundo, passa a ter um regime onde o poder executivo, o legislativo e o judiciário, quer dizer, esse poder burocrático é que vai dominar o Estado, é que vai dar as diretrizes da sociedade. Então, a nossa ética e as nossas ações, elas estão muito embasadas nessas duas questões de juízo de valor e juízo de fato. Por fim, se eu perguntasse aqui para vocês, numa atividade nossa, se eu perguntasse aqui para vocês assim, o que é juízo de valor? Você saberia me responder? Nós estamos estudando Max Weber, a ética protestante e o espírito do capitalismo. Onde é que surgiu o espírito do capitalismo? Foi no desencantamento do mundo. E juízo de valor é um juízo que nós fazemos, como eu disse anteriormente, através de um valor moral em relação a outra pessoa. A partir de agora em diante, vocês não têm mais, assim, vocês vão perceber erros na televisão, bastante acontece, jornalistas, sem citar nomes, mas assim, no Jornal Nacional, no Jornal da Band, nas entrevistas, você fala, fulano fez um juízo de valor. Não, ele não faz juízo de valor. O jornalista fala que ele fez. Fulano de tal fez juízos de valor, não sei o quê. O juiz fulano de tal, não sei o quê, o ministro do Supremo fez um juízo de valor. O juiz, ele não faz um julgamento de valor. Porque julgamento de valor é um julgamento moral.
E isso não cabe fazer. O jornalista fala isso porque ele não quer falar bonito, mas está errado, tá? O juiz faz juízo de fato. Ele não faz um juízo de valor. Ok? Compreendido? Então, juízo de valor é aquele juízo de valor moral. Não cabe mais a ninguém fazer. Perguntasse aqui para você, então, assim, vejamos onde vai parar. O que nos leva à salvação? Através da conciliação da fé e da razão. O que é que quais são, assim, os principais ingredientes para a nossa salvação? Tendo essa questão da fé, quer dizer acreditar em Deus, acreditar no cristianismo, mas qual é a forma mais racional para eu ter essa salvação, conciliando essas duas coisas? É o meu comportamento puritano. É só através das minhas ações e do meu comportamento puritano que eu vou ter a minha salvação. Ok? Ok, né? Vamos lá. É que eu estou aprendendo com o tá ok? Vamos lá. Embora eu não dou muito, né? Assim, mas deixa para lá. É aquele julgamento onde a pessoa se responsabiliza pelo que ele está julgando, né? Pelo fato que ele está julgando. E a última, tá? A aula já está ficando bem extensa. O crescimento econômico, capitalismo, ele surge, então, como? Como é que surgiu o crescimento econômico? O liberalismo econômico? Onde é que está o espírito desse capitalismo? Está nessa questão de não pagarmos mais as indulgências, de nós nos prepararmos economicamente para as oportunidades. O bom cristão, o bom judeu, o bom islamita, ele se prepara, o budista, seja lá qual for a religião, ele se prepara, quer dizer, ele junta, ele economiza dinheiro para que as oportunidades, quando apareçam à sua frente, ele se desenvolver economicamente. Tá? Vale a pena a gente ficar girando isso e perguntando coisas, né? Então, a nossa atividade, essa aula, nós vamos colocar junto com a aula para vocês uma atividade baseada na teoria de Max Weber. Pessoal, obrigado pela oportunidade, tá? De estar passando esse conhecimento para vocês e até uma próxima. As próximas aulas nós ainda vamos falar um pouco sobre tipo ideal, o que é tipo ideal para Max Weber, é mais curtinho, e depois nós vamos estudar Karl Marx, tá bom? Então, um abraço a todos e até uma próxima.